No Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pio V, São Pio X. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, então, tendo visto a criação em geral e a criação dos anjos, nós passamos então à ação dos anjos e dos demônios. Não é? Bem, para deixar claro, né, uma coisa, quando se diz, né, que os anjos estavam no céu e que Satanás varreu a terça parte dos anjos, né, e arrastou consigo, esse céu não é o céu da visão beatífica, né? A gente pode fazer uma analogia entre esse céu com o céu, pode fazer uma analogia entre esse céu com o paraíso terrestre, né? De Adão e Eva antes do pecado original. Se eles estivessem realmente no céu, né, com a visão beatífica, seria impossível o pecado. Bem, então o número, né, dos anjos que se revoltaram contra Deus é um número muito inferior ao número daqueles que permaneceram fiéis, né? A maioria permaneceu fiel a Deus. Bom, com o pecado, né, os demônios foram privados dos dons gratuitos que tinham recebido de Deus, a graça em primeiro lugar, né? Foram excluídos para sempre da bem-aventurança eterna, foram lançados ao inferno. Deus faz as coisas bem feitas, mesmo no castigo, né? Porque os demônios, eles quiseram, então, se colocar no lugar de Deus, como se eles fossem a própria finalidade deles e não Deus. Eles vão ser castigados por uma criatura inanimada como o fogo, né? Mas espera aí, como é que o fogo pode queimar por espírito? Bom, pelo poder de Deus. Como Deus usa a água para fazer algo espiritual na nossa alma no batismo. Então, no inferno, Deus usa o fogo, mesmo para que os demônios sofram, para as almas, antes da ressurreição dos corpos, sofram também. Bom, então foram lançados no inferno, a inteligência obscurecida, a vontade ficou obstinada no mal. Bem, e aí nós temos a ação dos demônios nesse mundo, né? Em particular sobre os homens, né? Então, os demônios podem agir, né? Podem tentar prejudicar-nos na nossa alma e no nosso corpo. O objetivo do demônio é nos levar ao pecado, né? E pelo pecado ao inferno, para que a gente tenha a mesma sorte que ele. Então, os demônios nos tentam por ódio a Deus. Eles não querem ver ninguém amando a Deus. Por inveja, não querem ver ninguém gozando da bem-aventurança eterna que eles mesmos perderam. Então, o principal objetivo do demônio é nos levar ao pecado. Quanto mais ele não for percebido, melhor para ele, né?
A maior estratégia do demônio é se fazer esquecido. Bem, é claro que nem toda tentação vem do demônio, certo? Tentação pode vir também do mundo, certo? De outras pessoas, de outras atividades, etc. Ou pode vir de nós mesmos. Então, não é sempre que tem uma tentação que vem do demônio. Outra coisa, o demônio não pode agir diretamente sobre a nossa inteligência e a nossa vontade. Nunca. A nossa inteligência e a nossa vontade, só duas pessoas têm realmente acesso a elas. Deus e nós mesmos, né? Cada um. O demônio ele pode tentar arrastar a nossa inteligência e a nossa vontade, mas nunca pode agir diretamente sobre ela. Sobre elas. Mas ele pode agir na nossa imaginação, por exemplo. Isso sim. O demônio poderia nos provocar sonhos, por exemplo, enquanto a gente está dormindo, ou alguma imagem na nossa cabeça, né, que surge do nada. Então isso ele pode fazer, como pode agir também nas coisas exteriores, né, como a gente vê mesmo em algumas vidas de santos, né? O demônio aparece como se fosse Nossa Senhora para Santo Inácio de Loyola, por exemplo. Né? Bem, o demônio, além da tentação, que é o principal, né? Ele pode também agir por obsessão. Né? A obsessão, então, são pensamentos constantes, né? Veementes e pecaminosos, né? Que ficam perturbando a alma, né? Para que ela possa, finalmente, consentir. Em geral, justamente na obsessão, são pensamentos que não têm muita causa aparente, né, que vem um pouco do nada, que são veementes, que duram muito tempo. Né? Mas ainda aqui na obsessão, a alma guarda toda a sua liberdade. Né? Vai ser um combate mais árduo, mas... E finalmente tem a possessão, né? O demônio realmente assume um domínio, né, sobre o nosso corpo, não sobre a nossa inteligência, sobre a nossa vontade, mas sobre o nosso corpo, forçando a fazer outras coisas, né? De forma que seria até mesmo possível uma pessoa ser possuída pelo demônio sem estar em pecado. Não é normal, mas poderia acontecer. Mas, sinceramente, a possessão não interessa muito para o demônio. Né? Quanto mais sutil for a tentação, menos perceptível a pessoa cair, né? Mais tranquilamente, melhor para ele. Quando o demônio age muito exteriormente, é que ele está desesperado, certo? Por exemplo, Santo Cura das. O demônio tenta levá-lo ao pecado, não consegue, aí começa o desespero, bota fogo no quarto, joga Santo Cura das para um lado, para o outro, bate as portas, né? Então, está desesperado, né? Quanto mais ele se mostra, bom, mais difícil vai ser ele efetivamente conseguir alguma coisa. Né? Bem, agora o demônio pode efetivamente agir, pode nos prejudicar,
na medida em que Deus permitir. Né? Na medida também que a gente abre o flanco para ele poder agir. Se nós procuramos viver em estado de graça, receber os sacramentos, né? Usar bem os sacramentais de modo ordenado, muita tranquilidade, né? Essas questões, assim, é preciso evitar 2 erros, né? Primeiro, achar que o demônio não pode fazer nada. Ele pode, vai tentar fazer alguma coisa. E o outro é achar que o demônio é quase onipotente, que não tem jeito, né? Bom, essas coisas de magia, feitiços, essas coisas existem, tá? Macumba, chamar o demônio, ele vem, é normal. Você está cantando rock lá, chamando o demônio, ele vai vir, né? Sem problema. Porque você está abrindo o flanco para isso, certo? Está abrindo a porta para isso. Fazer lá a brincadeira de não sei o quê, no copo, blá blá blá. O demônio vem, certo? Pode vir, né? Muitas vezes acontece alguma coisa, não sabe direito a causa, está nisso, né? Mas ao mesmo tempo o demônio não é onipotente, entendeu? O velho macumbeiro do terreiro tal fez uma coisa aqui contra mim, agora minha vida está acabando. Não dá para ser assim. Seria contra a providência, contra o governo de Deus do mundo, né? Mas às vezes pode ter alguma influência, eu vou perceber de uma coisa ou outra, e se eu vejo, eu vou lá e atuo contra, né? Chamo o padre, destruo aquilo, abençoar a casa, etc. Mas às vezes o pessoal fica meio subjugado, né, por essas coisas. Eu acho que está acontecendo isso, por causa disso e disso, né? E aí já larga de mão, não procura fazer mais nada. A coisa não é tão simples, não é preciso ter muita prudência, muita tranquilidade, né? A gente só vê realmente mais uma influência do demônio, né, mais direta. A gente procura fazer bem a nossa parte, né? Vivendo em estado de graça, procurando fugir do pecado, recebendo sacramentos, né? Tendo uma vida de oração, e ainda assim tem alguns problemas, né? Quando eu digo problema, não é estou caindo no mesmo pecado. Isso aí não é um caso de ação tremenda do demônio, não. Isso aí é muito mais, às vezes, a inclinação mesmo da nossa alma, né? Teve uma época aqui, eu não vi mais nada aí recentemente, né? Que está aparecendo constantemente trabalho aqui em volta, né, da capela. Se era diretamente contra a capela, se não era, não sei, né? Que às vezes também vai lá, faz não sei o que na esquina de uma igreja, né? Bom, a gente ia lá, né? Fazia uma oração, destruía o negócio, e, se fosse o caso também queimava, certo? E pronto, né? A ficar pensando, agora tem aquele negócio ali, será que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo? Bom, ficar um pouco atento, mas se a gente procura fazer a nossa parte, em geral, Deus não permite que aconteçam outras coisas, né? Pode até permitir em casos de exceção, mas a princípio não. Então, não exagerar nem desprezar, né? O demônio de fato age por meio dessas coisas. E na nossa sociedade, né, que em tantos casos quer ser tão racional, nunca se viu tanta magia, tanta macumba, tanta coisa, né? Inclusive lá na França, né, teoricamente o país mais ateu, um dos países mais ateus, né, do mundo. Tinha um padre polonês lá que dizia, eu nunca vi tanta macumba lá, provavelmente não tem, né, com esse nome assim, mas nunca vi tanta magia, feitiçaria, bruxaria, né, como aqui, né? Então, por quê? Porque se você nega Deus, você acredita em qualquer coisa. Então, jogo búzio, astrologia, todas essas coisas, né? Bem, então, assim agem, procuram agir os demônios para nos levar ao pecado, né? Bem, não consta, né, que cada um tenha um demônio da perdição, né? Como existe um anjo da guarda. Não, isso daí não existe, certo? Então não existe um demônio que fica tentando cada um, etc. Não, até porque Deus, evidentemente,
muito maior na sua bondade do que os demônios na sua malícia. Então, os demônios, né, se rebelam, né, e se rebelam profundamente, certo? E, evidentemente, são contra toda a hierarquia, a princípio, mas, ao mesmo tempo, os demônios se organizam, né, no inferno, tanto que existe um chefe. Por que se organizam? Porque reconhecem a superioridade de um de outro? Não, se organizam simplesmente para poderem operar um mal maior, certo? Então, eles se organizam para poder realizar um mal maior. Bem, os anjos bons, ou simplesmente anjos, né? Aqueles que permaneceram fiéis a Deus. Bom, só uma outra coisa, né? Os demônios, eles permanecem com a natureza angélica deles, né? São puro espírito, são uma natureza superior à nossa, né? Então, como a gente falou, eles podem fazer prodígios, né? Que superam a força da nossa natureza humana, a força da natureza material, mas que, evidentemente, não chegam àquilo que só Deus pode fazer, né? Então, o demônio pode fazer muita coisa, pode fazer essa mesa levantar, pode fazer uma pessoa ir daqui até a torre ali da capela, né, voando, etc. Então, pode fazer muita coisa. O demônio pode fazer alguém falar a língua desconhecida, né? Inclusive, um dos sinais de possessão é esse, precisamente. Bom, então os anjos bons, ou simplesmente anjos, né, chamados simplesmente anjos, fazem o contrário dos demônios, né? Então, os demônios querem nos levar ao pecado para nos levar ao inferno. Os anjos querem que a gente pratique a virtude, né? Conheça, ame e sirva a Deus, para que a gente possa chegar, finalmente, ao céu. Então, o trabalho contrário e, evidentemente, assistido por Deus, né? É um trabalho muito mais eficaz. Os anjos estão organizados em hierarquia, né? Bom, por ordem de Deus e mesmo também naturalmente. E agem de modo a poder nos ajudar, né? Bem, todos os homens, batizados ou não, possuem um anjo da guarda, né? Então, os anjos da guarda, então, cada um tem o seu, detém os demônios, né, em todo o mal que gostariam de fazer. Quer dizer, os demônios não conseguem fazer todo o mal que gostariam, porque nós temos o anjo da guarda. Então, os anjos da guarda detêm os demônios, nos defendem, nos livram de males da alma e do corpo. Uma prova cabal da existência dos anjos da guarda são as crianças, né? Bom, estou brincando, não é uma prova cabal, mas tem matéria aí para uma boa observação, né? Então, eles nos defendem, nos livram de males da alma e do corpo. Nos inspiram para o bem, iluminam a nossa inteligência, oferecem a Deus nossas orações,
nos assistem na hora da morte. Né? Então, detêm os demônios, nos defendem, nos livram de males da alma e do corpo, nos inspiram para o bem, iluminam nossa inteligência, oferecem a Deus nossas orações, nos assistem na hora da morte. Assim como o demônio pode agir sobre a nossa imaginação, assim como o demônio pode agir sobre a nossa imaginação, o anjo também pode, né? Mas querendo, a partir disso, nos levar para o bem, né? Para que a gente possa evitar o mal. Eles iluminam a nossa inteligência. Inclusive, um breve parêntese, sobre a língua dos anjos. Não é a língua dos carismáticos, né? Primeiro que hoje não tem boca para falar. Depois, quando o anjo fala, ele fala algo inteligível. Justamente, o anjo ele se comunica com outros anjos por iluminação. Eles iluminam a inteligência um do outro. Né? Vou falar aqui se um negócio desse é a língua dos anjos. Beira a blasfêmia. Bom. Bem, então, eles oferecem a Deus as nossas orações, certo? Bom, e nos assistem na hora da morte. Bom, o auxílio do anjo da guarda vai desde a concepção até a morte. É muito importante a gente ter uma grande devoção ao nosso anjo da guarda. Muitas vezes a gente pensa, isso é coisa de criança, né? A criancinha lá, Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Não, isso aí é a oração de adulto também. É preciso rezar, pedir o auxílio, né, ao nosso anjo da guarda. Pedir que nós tenhamos a nossa inteligência, a nossa vontade dispostas a seguir as inspirações do nosso anjo da guarda. Então é importante rezar nosso anjo da guarda, saber agradecer também as boas inspirações que ele nos dá, né? Sobretudo, em muitos momentos a gente não sabe o que fazer, às vezes tem que tomar uma decisão rápida, a gente toma a decisão correta, então, às vezes por auxílio também do nosso anjo da guarda. Né? Bem, não são somente os homens que possuem anjos da guarda, as cidades, os países, as dioceses. Então, na aparição em Fátima, nós vemos o anjo da guarda de Portugal, certo? Que aparece para os 3 pastorios. Assim, nós temos o anjo da guarda do Brasil, tendo trabalho, né? Mas não é só o do Brasil, não. O mundo inteiro é assim. Padre, vou me mudar para o Canadá. Mas vai ser pior que aqui. O Canadá é uma catástrofe tremenda. Vou mudar para não sei onde. É a mesma coisa. Então, não adianta, não. Bom. O que mais? Bom, não só os países, as cidades, as dioceses, né? Então tem o anjo da guarda de Brasília, tem o anjo da guarda do Brasil, tem o anjo da guarda da Arquidiocese de Brasília, mesmo as paróquias têm o anjo da guarda. Espero que as capelas também tenham. Bom, também certos cargos têm um anjo da guarda específico. Para o Papa, por exemplo, tem o anjo da guarda dele pessoal e para o cargo dele, certo? Um governante de um país, etc. Então, funções muito importantes, né, que se governam muitas pessoas, né, que se regem muitas pessoas. Então, existe também aí um anjo da guarda específico, né, de um cargo. Bem, então os anjos fazem todo o contrário do demônio, com muito maior, com uma eficácia muito maior. Né?
Deus é sempre muito mais generoso no bem do que ao permitir o mal. Né? Bom. Bem, visto então os anjos, né? Nós podemos passar à criação do homem. Pois outra coisa, né? O anjo da guarda se entristece quando eu peco, ou quando, se por acaso a pessoa se condena? Não. O anjo da guarda já está na visão beatífica, né? Como Deus não se entristece, o anjo da guarda propriamente não se entristece. Se eu for condenado, vai se entristecer? Não. Se você condenou, é culpa sua, e é justo que você esteja no inferno, né? Bem, passemos então à criação do homem. O homem é a criatura mais nobre que Deus colocou sobre a terra. Animal racional, composto de alma e de corpo. Então não é um animal bruto, nenhum anjo. É um animal racional, corpo e alma, certo? E com uma alma imortal. A nossa alma tem funções que independem da matéria, a inteligência, a vontade. Consequentemente, ela existe sem o corpo. Então é uma alma imortal. Eu não vou fazer toda a demonstração que é mais própria da filosofia, né? Além da revelação que nos diz que nós temos uma alma imortal, ao contrário dos animais, precisamente. Então, nós temos essa alma dotada de razão e inteligência. Que nos dá liberdade nas nossas ações. Bem, o primeiro ser humano a ser criado foi Adão. E a partir de Adão, Eva. Eva foi literalmente tirada da costela de Adão? Não necessariamente, né? Mas foi criada a partir de Adão, isso sim, por Deus, né? Criada por Deus a partir de Adão. Da costela, né? Então não foi tirado do meio do homem, para mostrar que tem igualdade de natureza. Não foi tirado do pé para que o homem não desprezasse a mulher, nem foi tirada da cabeça para que a mulher não achasse que pudesse dominar sobre o homem. Então, Adão é de fato o chefe do gênero humano. Adão e Eva, os primeiros seres humanos que existiram. Todos os homens, sem exceção, descendem de Adão e Eva. Uma doutrina definida pela Igreja, chamada monogenismo. Monogenismo. Quer dizer, na origem, um só casal. Monogenismo, um só casal. Então, Adão e Eva não é história da carochinha, certo? Adão e Eva não representam um povo, e tinham vários outros povos, e blá blá blá. Não, Adão e Eva, os primeiros seres humanos que existiram, todos os outros descendem de Adão e Eva. Bem, Adão e Eva
foram criados no que a gente chama estado de justiça original. Estado de justiça original. Eu não vou escrever no quadro porque é meio complicado. Vou ficar segurando o microfone ali. Mas todos aí já são capazes de abstrair e anotar. Então, foram criados em estado de justiça original. O que é esse estado de justiça original? Era o seguinte, nesse estado, Adão e Eva tinham os seguintes dons, certo? Dons gratuitos, muito importante compreender isso, gratuitos. Quer dizer que não eram devidos a Adão e Eva. Adão e Eva não tinham o direito de exigir isso, certo? Se não tivessem, não seria injustiça. Então são dons gratuitos. Bem, o primeiro deles, e mais importante, é a graça. Adão e Eva foram criados em estado de graça, em união com Deus, em amizade com Deus. É o mais importante, que é o dom necessário para a salvação eterna. Em seguida, o dom da imortalidade. Então, eram imortais, não iriam morrer. Depois, o dom da impassibilidade. Impassibilidade, pássio é sofrer, padecer. Então, impassibilidade, sem sofrimento no corpo e na alma. Então, Adão e Eva foram criados e não sofriam nem no corpo nem na alma. Tinham ainda o dom da integridade. O dom da integridade quer dizer que as paixões, as emoções estavam completamente submetidas à inteligência e à vontade. Adão e Eva não tinham nenhum desejo das paixões desordenado. Então, se Adão e Eva tivessem comido um churrasco, já tinham comido o suficiente para a subsistência e desenvolvimento deles, e passasse a melhor sobremesa do mundo, eles não teriam desejo de comer aquilo, porque não precisam. Não é? A gente não, né? É um pouco mais complicado. Bem, às vezes come também para não fazer desfeita para os outros. Né? Desculpa aí. Bom, então... Então, dom de integridade. Então, Adão e Eva não tinham paixões desordenadas, certo? Então, as paixões estavam completamente submetidas à vontade e à inteligência. Por isso, então, justamente, diz a Sagrada Escritura, que estavam nus, né, no paraíso terrestre, porque não tinham nenhum desejo desordenado. Tem ainda um outro dom, né, dado sobretudo a Adão, que é o dom da ciência infusa. Nós já falamos da ciência infusa quando falamos dos anjos, né? Então, em geral, a ciência dos homens é uma ciência adquirida pela experiência, porque alguém nos ensinou. Mas como é que Adão ia aprender alguma coisa pela própria experiência? Primeiro, ele foi criado em idade adulta, né? Foi criado bebezinho, quem é que cuidar de Adão? Foi criado em idade adulta. Depois não tinha ninguém para ensinar nada para ele. Então isso é um pouco complicado. O chefe do gênero humano não sabe fazer nada, né? Então Deus deu para ele a ciência infusa. Tudo o que ele precisava saber como chefe do gênero humano, né? A gente vê essa sabedoria de Adão quando vão passando os animais, antes da criação de Eva, passando os animais, e Adão dá um nome para cada um deles.
Quer dizer, Adão define a natureza de cada um daqueles animais. É curioso que ele não viu nenhum semelhante a ele, né? Ao contrário do que querem os evolucionistas. Bom. Então, Adão tinha essa ciência infusa, né? Todos esses dons gratuitos, mais uma vez, Deus poderia ter criado o homem sem dar esses dons. Seria completamente normal, completamente justo, certo? Bem, esses dons estavam ligados uns aos outros. Todos eles dependiam, na verdade, da graça. Pela graça, né, Adão e Eva estavam completamente submetidos a Deus. A razão e a vontade de Adão e Eva, pelo dom da graça, estavam completamente submetidos a Deus, completamente ordenados a Deus. Pelo dom da impassibilidade, o corpo estava completamente submetido à alma, né? E também pelo dom da imortalidade ao ponto de não morrer, né? E pelo dom de integridade, as faculdades inferiores do homem estavam submetidas às faculdades superiores, né? Então, as emoções, os sentimentos, as paixões, né? Os desejos sensíveis completamente submetidos à razão e à vontade, pelo dom de integridade. Bem, então esses dons estavam interligados, né? Nada disso, mais uma vez, é exigido pela natureza humana. Que o homem esteja unido a Deus, né, participando da sua vida divina, não está na natureza do homem. Que o homem seja imortal, não está na natureza do homem. Que o homem seja impassível, não está na natureza do homem. É normal que a gente morra e o normal é que a gente sofra. E o dom da integridade também não está na nossa natureza. É normal que as nossas paixões, que as nossas emoções tenham uma certa vida própria que a gente precisa ordenar, certo? Então, tudo isso daqui, mais uma vez, é gratuito. Bem, então Deus criou assim Adão e Eva, e a gente pode ver com que bondade, né? Considerando a gratuidade desses dons. Bom, Deus deu uma ordem simples e clara para Adão e Eva. Não comereis o fruto da árvore proibida. Podeis comer de todos os frutos, de todas as árvores, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Bem, com esse mandamento e cumprindo esse mandamento, Adão e Eva podiam então reconhecer o soberano domínio de Deus sobre eles. Né? Bem, nós sabemos o que aconteceu. A serpente, o demônio, vai então tentar Eva, mentindo, né? O demônio é o pai da mentira, né? Então Deus falou que vocês não podem comer de nenhum fruto do paraíso, né? Das árvores do paraíso. Não, começou a mentira, a tentação. O que Eva deveria ter feito? Afastar imediatamente, mas ficou alimentando a tentação. Não, Deus não falou isso não, Ele falou que a gente só não podia comer da árvore da ciência do bem e do mal. Ah, mas por quê? Porque se vocês comerem vai ser muito bom, vocês serão como deuses, né? Conhecendo o bem e o mal. E Eva então, finalmente, cede e depois vai até Adão, falando a mesma coisa, e Adão também, pusilânime, né? Termina cedendo, pecando. Né? E esse pecado foi um pecado de orgulho, mais uma vez. Não é? Porque muitas vezes aparecem as histórias assim, né? Que não são católicos, isso aí não é doutrina católica nunca, né? É sempre coisa esquisita, esotérica, não sei o quê, dizendo que foi um pecado contra a pureza, pecado original. Nada disso. Primeiro que não tinha nenhum desejo desordenado, entendeu? Então, a união de Adão e Eva se faria, né? Mesmo sem o pecado original, mas de modo completamente ordenado, né? Então, não foi isso, né? Foi um pecado da inteligência, né? E da vontade mais diretamente, um pecado de orgulho.
sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. Mas espera aí, Adão e Eva já eram como deuses, pela graça. Como Deus, né? Participando da vida divina. Certo? Então, eles já participavam da vida divina pela graça de Deus. O que eles queriam, então? Comendo, né, desse fruto da árvore da ciência do bem e do mal, ser como Deus, sem Deus. Sozinhos, né? Por próprios meios, ou por meios indevidos. Orgulho. Adão e Eva também não eram burros, sabiam que não eram deuses, né? Então o demônio diz, sereis como deuses. Não diz sereis Deus, senão aí eles iam rir, né? Mas não, sereis como deuses. Então quiseram ser como Deus, sem Deus. Em vez de ser como Deus, pela graça, com o auxílio dele. No fundo, esse é o drama de toda a humanidade. No fundo, todo o pecado é um pouco disso. A gente se coloca no lugar de Deus. Coloca a nossa vontade acima da vontade de Deus. Não é? Por isso, todo o pecado tem um fundo de orgulho. Então, fique claro, pecado de orgulho. Bem, tendo cometido esse pecado, que é o pecado original, o que acontece com Adão e Eva? Vão perder a graça. A gente falou que todos os dons estavam entrelaçados, ligados uns com os outros. Perdendo a graça, se perde também todo o resto. Então, se separam de Deus, e não só se separam, mas se tornam inimigos de Deus pelo pecado, que foi um pecado grave, é evidente. Vão agora morrer, vão sofrer e vão ter paixões desordenadas. Bem, a ciência infusa permanece, né? A ciência que Adão já tinha recebido. Todo o resto se perde. Bem, se Adão e Eva não tivessem pecado, nós nasceríamos em estado de graça, não precisaríamos ser batizados, seríamos imortais, chegado o momento nós iríamos para o céu, ou se tivéssemos pecado gravemente, iríamos para o inferno, não sofreríamos nem no corpo nem na alma, e não teríamos paixões desordenadas. Nós nasceríamos com todos esses dons. Bem, se não tivesse havido o pecado original, porque às vezes as pessoas acham que se não tivesse o pecado original, nós viríamos num mundo em que todo mundo seria completamente igual. Nada disso. Mesmo sem o pecado original, haveria mais inteligentes, mais fortes, mais capazes para uma coisa, mais capazes para outra. Haveria uma sociedade hierárquica, e talvez mais hierárquica do que a atual, inclusive, né? Mais ordenada. Bem, a geração humana se faria do mesmo modo, certo? Mas ordenadamente, sempre. Bem, mas pecaram. Então o que acontece? Nós nascemos separados de Deus, inimigos dele. Bom, morremos, né? Sofremos, temos as paixões que precisamos ordenar, né? E assim é a nossa vida. Então, nós nascemos com as consequências do pecado original. Então, o pecado original é o pecado de Adão e de Eva, e o pecado original é o estado em que nós nascemos. Né? E o principal do pecado original com que nós nascemos com o pecado original, quer dizer, nascemos separados de Deus. Nascemos separados de Deus e com feridas por causa do pecado original. Nossa inteligência, então, vai se inclinar, vai ter uma certa inclinação ao erro.
Nossa vontade vai ter uma certa inclinação ao mal, ao bem aparente. A nossa sensibilidade vai se inclinar a bens sensíveis, desordenados. Na expressão clássica da teologia, spoliatus gratiae, spoliatus gratiae et vulneratus in naturalis. Despojado da graça e ferido mesmo na natureza, certo? Então a nossa inteligência vai ter uma certa inclinação ao erro, que não teria se não fosse o pecado original. A nossa vontade, uma inclinação ao mal, nossa sensibilidade, uma certa inclinação aos bens sensíveis, às coisas sensíveis desordenadas. Bem, então nós nascemos com o pecado original, separados de Deus, sem a graça, sem os outros dons. Por isso a necessidade do batismo, né, quando a gente nasce, para retomar o dom mais importante, que é a graça, a amizade com Deus. Os outros dons nós não vamos recuperar, vamos morrer, vamos sofrer, né? Mas a ferida do pecado original é um pouco atenuada. Ainda que ela não seja completamente curada, ela é atenuada. Aqui é uma questão importante a gente compreender. A gente falou um termo preciso, né? Em virtude do pecado original, nós despojados da graça e feridos, né, na natureza. Ferido não quer dizer corrompidos, tá? Totalmente. Porque na doutrina comum protestante, se vai dizer que a natureza, em virtude do pecado original, foi totalmente corrompida. Que é impossível, então, a boa obra. É impossível fazer o bem. Porque a nossa natureza está totalmente corrompida. O que a gente fizer é um pecado. Que evidentemente é absurdo, né? Mas essa é a teologia protestante de fundo. Então nós somos incapazes de fazer o bem, né? Como é que eu posso ir para o céu? Confiando que Deus vai me salvar. Não é pelas boas obras que eu me converti, que eu melhorei. Confiando que Deus vai me salvar em última instância. Deus vai imputar a justiça a mim. Ele vai me considerar como justo, ainda que eu não seja, né? Então, é como se tivesse um monte de esterco sobre a neve e a santificação, né, e a salvação não é porque eu tiro aquela mancha, né, dali e fica então algo puro. Não, vai estar aquilo ali, Deus vai cobrir aquilo ali com mais neve, entendeu? E vai me considerar justo, né? Então as boas obras são impossíveis. Bom, é um sistema teológico que em grande parte deriva de questões e de conflitos mesmo pessoais, né? Lutero não conseguia vencer muito bem seus pecados, talvez também mal orientado, foi ficando escrupuloso, né? Bom, tudo é pecado, tudo é pecado, tudo é pecado, não consigo sair disso. Então vamos resolver, é impossível não pecar, né? Tá resolvida a questão, e a gente vai procurar textos de São Paulo, algumas citações dos pais da igreja, para tentar justificar o injustificável, né? Porque a Sagrada Escritura nunca disse isso, nem os padres da igreja, é evidente. E a partir disso, né, as boas obras são de fato impossíveis. Se eu der uma esmola vai ser um pecado, né? Então vem a doutrina da salvação só pela fé, sola fides, né? Só a fé, basta a fé sem as obras, né? O perdão dos pecados é impossível. Se eu pedir perdão a Deus, eu estou pecando ao pedir perdão a Deus, entendeu? E assim vai, então não tem fim. Por isso, né, que os protestantes abominam, e abominavam à época, Lutero, né, deixa isso muito claro, eles abominam de um modo assim veemente
o rito romano tradicional da missa. Por quê? Porque é um rito que a todo momento está pedindo perdão pelo pecado. No ofertório da missa em particular, certo? Da missa tradicional que foi completamente destruído no rito novo. Então, nossa natureza foi ferida, mas ainda com essa ferida nós somos capazes do bem, né? Nem todas mesmo sem a graça, nem todas as nossas obras são pecados. Mesmo alguém que está em pecado mortal pode fazer uma obra boa, certo? Que não vai merecer o céu, mas vai ser uma obra boa. Tem um pecado mortal, deu uma esmola realmente para ajudar alguém, não é um pecado, é uma obra boa, certo? Nós somos capazes das boas obras, ainda mais ajudados pela graça de Deus. Né? Então é importante compreender bem essa distinção. Ferido na natureza, mas não corrompido, certo? Na nossa natureza. Bem, então nós nascemos com o pecado original, separados de Deus, sem a graça, sem os outros dons. É injusto, porque o que eu fiz para merecer isso? Não, você não fez nada também para merecer esses dons. São gratuitos, já falamos disso, certo? Depois, é o seguinte, a gente pode fazer uma comparação, né? Bom, tem um milionário, fala assim, fala para um pai de família, está aqui, pega todo esse dinheiro aqui, né? E pronto, e distribui aí depois para os seus descendentes, né? Cuida dele e distribui para os seus descendentes quando chegar o momento oportuno. O pai de família, então, se ele for cuidadoso, tiver zelo, ele vai preservar aquilo, quem sabe até multiplicar, e aquilo ali então vai se transmitir aos seus descendentes, né? E assim vai, de geração em geração. Se o pai de família for irresponsável, ele vai dilapidar todo aquele bem que ele recebeu, não vai transmitir aos seus filhos. Os descendentes desse pai de família podem chegar lá para o milionário e dizer, isso foi injusto. Tu recebeu para o meu pai uma coisa que você não precisava dar, e aí por culpa dele ele não quis. Não tem sentido. Então não tem justiça nenhuma da parte de Deus. Né? E Deus estabeleceu de modo muito claro, se não pecar, vai ser assim. Se pecar, vai ser assim. E nós não temos direito nenhum, repito mais uma vez, a esses dons. Não podemos exigir esses dons. Nos foram dados de modo completamente gratuito por Deus. Certo? Então não há nenhuma injustiça. E nós nascemos com o pecado original. Evidentemente que o peso nas costas de Adão é grande, né? Mas Adão se salvou, Adão e Eva se salvaram, certo? Inclusive, uma curiosidade. Quem sabe, Gólgota, né? O Monte Calvário, o Monte da Caveira, né? Porque tradicionalmente se afirma que ali foram enterrados Adão e Eva. Não é? Então, não é verdade de fé não, tá? Mas tradicionalmente se afirma isso. Porque, mais uma vez, Deus faz as coisas bem feitas, né? Então, aqueles que trouxeram para o mundo a morte e o pecado, né, estão enterrados ali onde foi crucificado aquele que, morrendo, nos traz de volta a vida, né, eterna. Mas Adão e Eva se salvaram, o que mostra que nós podemos ter esperança, né? Nunca desesperar. Se aqueles que foram responsáveis pela introdução do pecado e da morte no mundo se salvaram, né? Então nós podemos também nos salvar se procuramos fazer a nossa parte com o auxílio da graça. Uma coisa também, né? Detalhe, se só Eva tivesse pecado pessoal dela, normal, sem consequência para nós. Mas Adão pecou, porque Eva não é o princípio do gênero humano. Adão sim, Eva vem de Adão. Então, Adão pecou, então nós sofremos as consequências, né? Eu falei, né? Por que é importante, a igreja afirma, definiu o monogenismo, né? Todos nós somos descendentes, todo ser humano é descendente de Adão e Eva. Por que isso é importante também? Porque senão
como explicar o pecado original? Se havia vários casais, vários povos, como é que eu vou explicar o pecado original? Todo mundo pecou ao mesmo tempo? Alguns pecaram mais cedo, outros mais tarde, então havia uma raça mais perfeita, outra não. Então, esse tipo de doutrina, que pode parecer assim, meio, não tem tanta importância prática, tem. Porque esse tipo de doutrina, muito defendido em certos esoterismos, vai levar, por exemplo, a uma doutrina da raça eleita, até chegar a algo próximo do arianismo, por exemplo. Ter uma raça perfeita, uma raça eleita, que não tem o pecado original, subentendido, enquanto as outras têm, né? Então, por isso, importante também, além da igreja ter definido, então, é preciso aderir o monogenismo, um só casal na origem. E os primeiros seres humanos, a gente vê na Sagrada Escritura, né? Viveu 900 anos, etc. O que é isso? É isso. Quer dizer, exatamente isso daí. Certo? Mas como é que é isso? Primeiro, ainda uma certa consequência desse dom de imortalidade. Já não eram mais imortais, mas ainda existia um domínio, digamos, muito maior da alma sobre o corpo. Então, uma longevidade muito maior. Depois também Deus quis assim, para precisamente permitir a multiplicação da espécie humana nesse início, né? Adão e Eva tiveram inúmeros filhos e assim foi se desenvolvendo o gênero humano. Bem, a partir do pecado original, nós temos um problema, que é, a partir do pecado original, como é que a gente ainda pode se salvar? Ou como é que a gente ainda pode não ser condenado? Porque o pecado é uma ofensa feita a Deus. O pecado original foi um pecado grave, uma ofensa grave feita a Deus. Sabemos que a gravidade da ofensa depende da ofensa em si, mas depende também da dignidade da pessoa ofendida. Então, bom, ofendi alguém no meio da rua, é ruim, né? Ofendi presidente da República, um pouco mais sério. Ofendi um bispo, mais grave. Ofendi o Papa, ainda mais grave. Ofendi a Deus, dignidade infinita, ofensa infinita, feita a Deus. Então, o pecado grave é uma ofensa infinita feita a Deus. Bem, para reparar uma ofensa, eu preciso dar à pessoa ofendida algo que lhe seja tanto ou mais agradável do que a ofensa lhe foi desagradável. Se alguém veio aqui e quebrou meu sino, me ofendendo assim gravemente, então ele tem que me dar um sino igual ou melhor, certo? Para reparar pela ofensa. Então, para reparar pela ofensa, tenho que dar ao ofendido algo que lhe agrade tanto ou mais do que a ofensa lhe desagradou. A ofensa a Deus é infinita. Eu tenho que dar a Deus, então, algo que lhe agrade infinitamente. Bom, se a gente pega cada um de nós individualmente, impossível, né? Nós somos seres humanos, limitados, finitos, pecadores. Como é que eu posso dar algo a Deus que lhe agrade infinitamente? Impossível. Se eu pegar todos nós aqui, impossível. Se eu vou juntando um monte de coisa finita, dá finito, né? Dá limitado, somos pecadores.
Se eu pegar todos os homens de todos os tempos, oferecendo o que eles têm de melhor, não serve. É uma coisa limitada, finita. Como, então, retomar a amizade divina? Como reparar pela ofensa do pecado original e pela nossa própria, né, também, pelos nossos pecados pessoais, né? Como fazer isso? Bom, algumas possibilidades. Deus poderia simplesmente nos ter perdoado sem exigir nada. E ele poderia ter feito isso. Porque fazendo isso, ele é o próprio bem comum, não prejudica ninguém. Porque às vezes uma autoridade não pode perdoar uma pessoa, simplesmente perdoar, sem exigir nada, porque termina prejudicando outros membros da sociedade, termina prejudicando o bem comum. A Deus é o bem comum, ele é a finalidade de tudo. Então ele poderia ter simplesmente perdoado. Poderia, seria conveniente? Não. Porque o homem não se daria conta da gravidade do que fez e voltaria a fazer, sem muito problema. Deus poderia também ter exigido, pedido uma reparação que não reparasse em estrita justiça, né? Em justiça rigorosa, então que não fosse infinitamente boa. Podia, mas não quis, porque aí também o homem poderia achar que o pecado não é algo tão sério e voltar a pecar com certa tranquilidade. Então, Deus encontrou, quando eu digo encontrou, não é que ele parou e pensou, teve aqui o pecado original, e agora? Não. Deus sabia desde toda a eternidade o que ia acontecer. Mas Deus, então, encontrou a solução, que é a encarnação do Verbo. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se faz homem. Nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Sendo homem, ele é um de nós. E foi colocado por Deus como chefe do gênero humano na ordem espiritual, como Adão era na ordem natural. Então, na Sagrada Escritura, nós vemos São Paulo dizendo que Cristo é o novo Adão. Né? Bom, então, o chefe do gênero humano na ordem sobrenatural. Como Adão era foi o chefe do gênero humano na ordem natural. É o chefe do gênero humano na ordem sobrenatural, pela união com o Verbo, né? Pela perfeição da sua alma. Bem, então, como homem, então Nosso Senhor é um de nós. Ele nos representa, mas não é sentido aí de Facebook, isso aqui me representa, isso aqui não me representa. Não. É no sentido de cabeça do corpo místico, né? Que é a igreja. Nós somos membros de Cristo. Então, como homem, ele é um de nós e nos representa. É o nosso chefe na ordem sobrenatural. Então, assim como no pecado de Adão, esqueci de falar um pouco isso lá para trás. No pecado de Adão, ele é o chefe. Então, isso atinge todos nós. Todos aqueles que são os súditos, certo? Se o presidente da República toma uma decisão, vai nos afetar a todos. Não? Bem. Essas comparações com o presidente da República eram um pouco mais engraçadas quando era a Dilma. Bom. Bem. Então, Adão era o chefe do gênero humano, então, em certo sentido, nós todos estávamos ali sofrendo as consequências das suas ações, né? Bom, é a mesma coisa, então, com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como homem, ele é um de nós, é o nosso chefe, né? Nos representa, e como Deus,
qualquer ação sua tem um valor infinito. Um valor infinitamente agradável a Deus. Muito, infinitamente mais agradável a Deus do que o pecado desagradou a Deus. Não existe aí proporção. Então essa é a solução divina que nenhum homem poderia imaginar. É a solução divina que concilia muito bem a misericórdia e a justiça. A justiça porque, então, a honra de Deus ultrajada, né, tem uma reparação perfeita e superabundante, né, pelas ações de um valor infinitamente bom de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, é a mais misericordiosa das soluções, porque nos mostra o quanto Deus nos ama, o quanto Ele quer a nossa salvação, nos movendo assim a amá-lo também. Então, é uma solução propriamente divina, claro, né? Conciliando a justiça e a misericórdia e a caridade para conosco. Vamos falar um pouco disso também quando entrarmos na paixão de nosso Senhor. Então, as ações de nosso Senhor satisfazem perfeitamente pelo pecado original. E bastaria uma só. Bastaria um só pensamento de nosso Senhor. Certo? Por que Ele quis então passar por tudo isso? Mais uma vez, para o nosso bem, para mostrar o quanto Ele quer a nossa salvação, o quanto Ele nos ama, né? Quanto mais sacrifício para conseguir algo, significa que mais eu amo essa coisa. Por exemplo, quero comer pizza às 4 da tarde. Não tem aqui do lado, não tem ali, eu vou até lá, sei lá onde, até o fim do mundo para pegar pizza. Quer dizer que eu amo muito pizza, né? Porque eu fiz um esforço tremendo, né, para isso. Bom, só eu quero pizza, não tem, então tá bom. Então, porque eu não quero muito pizza, né, nesse momento. Então, quanto mais a gente precisa fazer um esforço para conseguir algo e a gente faz, quer dizer que a gente ama muito mais aquela coisa, né? Então, bastaria uma só ação? Bastaria. Mas uma só ação de Cristo, quem aqui, mais uma vez, considerar, né, a importância do pecado, a importância da nossa salvação, né? Então, não. Deus quis muito mais, até chegar à morte de cruz, para nos mostrar o quanto Ele quer a nossa salvação, o quanto Ele sofreu por isso, né, o quanto se humilhou para isso. Bem, então, o pecado de Adão nos vale a encarnação do Verbo. Deus tira do mal um bem. Por isso nós vamos cantar daqui a uma semana, na Vigília Pascal, no Exultet, Felix culpa, feliz a culpa de Adão. Opa, estou dizendo que foi bom o pecado? Não, não é isso. Boa foi a consequência que Deus tirou desse pecado, que foi a encarnação do Verbo. Vocês sabem que tem uma anedota. Tem um vídeo, deve ter vários vídeos por aí na internet, que aí tem lá o canto do Exultet na Vigília Pascal. Aí, em determinado momento na Vigília Pascal, se fala de Lúcifer. Lúcifer é luz, né, em latim. Mas aí os protestantes dizem que os caras, tá vendo, aqui está a prova de que os católicos cultuam Lúcifer. Isso é uma ignorância até... Bom, então, Felix culpa, né? De um mal, Deus pode tirar um bem infinitamente maior, né? A causa da encarnação é a nossa salvação. A maioria dos teólogos, São Tomás, em primeiro lugar, embora a igreja não tenha definido isso, diz que
o motivo da encarnação foi o pecado. Se não houvesse o pecado, não haveria encarnação. Inclusive, no próprio credo, né, a gente canta nesse sentido. Qui propter nos homines et propter nostram salutem descende de deceres. Por causa de nós homens e por causa da nossa salvação, né, se fez homem. Bem, então, a história então da criação do homem, do pecado original, até chegar então na encarnação do Verbo, que vai ser o próximo, o segundo artigo do credo, né? E em Jesus Cristo, um só seu Filho, nosso Senhor. Nós vamos fazer a nossa pausa, vamos começar a terceira parte em seguida, falando um pouco da questão da evolução. Não sei se alguém tem alguma dúvida com relação a essa parte. Sim. Não, então, justamente, de fato existe um certo privilégio dos homens, né? Até por isso, justamente aquilo que a gente falou antes, alguns autores dizem que a aprovação para os anjos foi ver o Verbo encarnado, né? E sendo isso uma humilhação, se revoltaram por orgulho, uma possibilidade, né? E então existe alguns privilégios, né? Mesmo o sacerdócio católico, né? Nenhum anjo pode fazer que Nosso Senhor esteja em corpo, sangue, alma e divindade sob as aparências do pão e do vinho, né? Nenhum anjo teve no seu seio, evidentemente não tem, né, corpo, mas o próprio Verbo encarnado como Nossa Senhora. Então, existe um certo aspecto de privilégio, mas os anjos, de fato, são superiores a nós em natureza, né? Não necessariamente em santidade. O ser humano pode até se tornar mais santo que um anjo. Nossa Senhora, por exemplo, né? Um caso extraordinário. Depois, qual era a outra questão aí? Se há esse privilégio, mas de certa forma, então, os anjos continuam sendo, é possível o ser humano ultrapassar a santidade, mas, de modo geral, eles ainda são... Sim, são superiores em natureza, né, em poder a nós. Isso aí não há dúvida. Alguma outra questão? Por que Lúcifer se chamava Lúcifer? Não, Lúcifer é justamente aquele que porta a luz, né? Então, se diz que era um dos mais perfeitos, né? E que, portanto, iluminava os outros anjos, né? Então, levando a luz de Deus também aos outros anjos. E era serafim? Não sei. Olha, em relação à difusão do homem na Terra, assim, no meio de Adão e Eva. Mas eles se uniram e depois veio outra pessoa e eles uniram. Não, então, a questão é a seguinte, né? Então, os descendentes de Adão e Eva são imensamente numerosos, né? Evidentemente, aí Deus teve que abrogar um certo aspecto da lei natural, né? Porque os descendentes de Adão e Eva se procriaram entre eles, né? Mas depois, evidentemente, isso fica terminantemente proibido. É uma coisa gravíssima que Deus coloca na própria natureza, né? Quando existe a procriação entre parentes, né, mais próximos, tem problema muito comumente, né, na geração dos filhos. Com relação ao livre-arbítrio, tá? Os anjos não têm, né? Eles tiveram um momento daquela, vamos dizer assim, prova, daquela que o Senhor nos falou, mas hoje eles não possuem mais. Não, possui. Possui livre-arbítrio, mas livre-arbítrio não quer dizer poder de pecar, certo? Como Deus tem livre-arbítrio, Deus é livre, mas Deus não pode pecar. A liberdade perfeita é poder escolher entre coisas boas, entre caminhos bons para chegar a um fim bom. Deus é perfeitamente livre e não pode fazer o mal. Poder fazer o mal é um defeito da nossa liberdade. Quando nós estivermos no céu, já não poderemos escolher o mal, mas teremos liberdade para o bem, né, nas coisas boas. Eu lembrei a outra parte que eu ia falar, que é a questão da imagem e semelhança, né? Os anjos foram criados à imagem e semelhança,
Quando a gente fala imagem e semelhança, né, o homem foi criado à imagem e semelhança, a gente está se referindo aqui a dois aspectos, né, principalmente, a inteligência e a vontade, que os anjos têm, e a graça. O homem foi criado, como a gente viu no estado de justiça original, com a graça, com a união a Deus. Os anjos também foram criados. Alguns perderam, como Adão e Eva também pecaram, né? Então, a imagem e semelhança, eles também foram criados à imagem e semelhança de Deus, e ainda de um modo mais perfeito, por serem puro espírito. Você falou que se ela tivesse pecado sozinha, seria pecado pessoal. Tem alguma reflexão a respeito de como ficaria isso? Como seria assim? Não, o pecado pessoal dela quer dizer que para os descendentes não haveria nenhuma consequência. Ela seria condenada sozinha? Não, ela poderia se arrepender, etc. Mesmo nós, se não tivesse havido pecado original, não quer dizer que nós seríamos impecáveis, certo? Nós poderíamos pecar, como eles pecaram. Mas isso não se transmitiria aos descendentes, entendeu? É um pecado pessoal que fica só para a pessoa, que ela pode se arrepender, ela pode pecar de novo, etc. Mas, sim. Você disse que os anjos não podem se arrepender porque eles tinham assim os impulsos, né? De saber exatamente o que eles estavam fazendo. Adão também não tinha assim os impulsos? Não. Não, mas justamente, ciência infusa não é por ela mesma, né? Porque Adão não conhecia tudo o que ele deveria conhecer para não pecar. Sobretudo porque ele tinha ciência infusa, mas a inteligência humana ela é discursiva, né? Então ela vai por etapas. Tenho a premissa A, a premissa B, eu tiro a conclusão C, e assim vai. Os anjos não, eles já recebem diretamente todo o conhecimento de Deus, né? E essa ciência infusa, então não era ciência infusa de toda a situação, era uma ciência infusa no papel dele, né? Como chefe do gênero humano, como primeiro ser humano criado em idade adulta, que deveria então saber construir uma casa, saber que fruto podia comer todos, saudável, sem do bem e do mal. Então, assim, não era uma ciência, quando a gente fala ciência infusa, não é uma ciência necessariamente de coisas espirituais, certo? Mas de coisas conforme o dever de estado dele. Padre, como se sabe se Adão e Eva foram salvos? Pela tradição. Pela tradição, não. Evidentemente, a tradição tem um fundamento, né, que alguém já vai se salvar. Não, eles certamente fizeram penitência, arrependeram e morreram bem, né? E isso foi visto pelos filhos, assim se transmitiu. Quando for fazer as perguntas, levantem a mão aí, porque às vezes tem mais de uma pessoa querendo falar. Diga. Os anjos são capazes de ler os pensamentos? Não. Justamente, os anjos não entram na inteligência, nem na vontade. Então, eles não sabem o que a gente pensa. Eles podem saber indiretamente, pelas minhas expressões, pelas minhas reações, etc., né? Então, por isso que às vezes é importante, né, quando a gente tem uma tentação ou uma coisa que desagrada, não agir de modo muito brusco. Senão o demônio percebe que aquilo incomoda. Então ele vai continuar, certo? E vai fazer aquilo outras vezes. Então tem que se manter sereno. Não é que a gente não tem que ter nenhuma expressão de sofrimento, de dor, nem nada disso, mas ter uma moderação nessas coisas e uma serenidade. Então ele não entra no nosso pensamento, nem na nossa vontade. Nosso pensamento e nossa vontade, só nós e Deus. No dia do juízo final. Sim. Eu já ouvi falar, não sei se é verdade, que para cada, entre aspas, trabalho na igreja, assim, digamos, quando o rapaz vira padre ou quando vira bispo, a gente ganha um novo anjo da guarda. Ou quando casa, ele vai trabalhar com os patrimônios, se a gente está tudo. Não, então, a gente chegou a falar, né, que alguns cargos, sim. A partir de que momento isso começa, né? Não sei, casado eu acho difícil. Um padre também, assim, de paróquia, eu acho que não. Um bispo, talvez, né? Que de fato já é uma coisa mais relevante, né? E uma multidão um pouco maior a ser governada. Família, por mais seja numerosa, como Santo Casé de Sena, 21 filhos, ainda é uma coisa menor. Certo? Diga. A tentação pode vir de Deus? Como é que é? A tentação pode vir de Deus? Não, então... Deus não pode tentar propriamente, né, para levar ao pecado, porque seria um pouco contraditório. Então, o que Deus faz, ele pode permitir a tentação
para que a gente tire alguns frutos da tentação. Mas isso a gente vai ver lá no Pai Nosso. Não vos deixeis cair em tentação, certo? Mas a humildade, a perseverança, o recurso a Ele, etc. Né? Mais alguma coisa? Bem, então vamos rezar para fazer a nossa pausa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora das Dores, São José, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.